Falando um pouco, retomando um assunto que a gente começou no início do programa, e é um assunto que é caro, porque tem a ver com o seu dia a dia, a sua pauta principal, você acha que há espaço político, espaço territorial para uma reforma agrária no estado de São Paulo hoje? Sakamoto, respondendo diretamente, né, há um levantamento, inclusive, professor de Geografia da Universidade de São Paulo, professor Ediovaldo Umbelino, baseado no censo de 2006, mas acredito que a gente não tem uma mudança significativa para cá, que há 5 milhões, né, de hectares de terras improdutivas no estado de São Paulo. Terras improdutivas, elas são aptas para ser realizada reforma agrária, podem ser desapropriadas e destinadas para esse fim, né? E falo 5 milhões quando o último censo, né, isso seria basicamente um terço, né, das terras e dos estabelecimentos agropecuários do estado de São Paulo. Então, tem terra para isso. Acho que outro elemento, aqui em Prescaba, em 2013, teve uma ocupação, que era um acampamento, né, Nelson Mandela, uma área de frente para uma das usinas, né, da Cosan Raizen, que é o principal grupo sucroalcooleiro do país. Aquela terra era improdutiva. Na época, o secretário de Agricultura aqui de Piracicaba, que é um professor da Exalc, né, disse que Piracicaba e toda a região não tinha terras improdutivas. Recentemente, por ocasião, né, do Dia Nacional, né, de luta pela reforma agrária, que é o 17 de abril, por conta do massacre do Eldorado de Carajás, eu fui visitar aquela área. E não só era improdutiva, como continua improdutiva, não tem nada lá, está em ruína. Inclusive, tinha um dos prédios que estavam, né, uma das áreas que estava destruída, demolida, ainda os pichos lá de MST, escrito acampamento Nelson Mandela. Então, há espaço para isso. Como que a gente pensa trabalho? Espaço territorial, desculpe interromper, espaço territorial você está dizendo que tem, mas e um espaço político, como na verdade você, como governador do estado de Claro. São Paulo, poderia fazer isso possível? Até porque você citou o nome de grandes empresas, né? Como é que seria possível fazer uma reforma agrária que em São Paulo está parada há muito tempo? Claro. Então, é necessário colocar aí, primeiro, colocar para entender que não é aceitável, né, que as pessoas estejam passando fome. No Brasil, foram 19 milhões de pessoas que passaram fome em 2020, e 116 milhões sofreram com insegurança alimentar, num país que é um grande produtor, né, na agricultura, né, conhecido, inclusive, o agronegócio taxa como o celeiro do mundo, né? Só que a nossa produção é toda destinada para um mercado mundial, desconectado das necessidades, né, e das demandas do nosso próprio povo. Então, é preciso inverter essa lógica. As grandes propriedades, né, que são chamadas hoje aí do agro ou do agronegócio, mas que são de larga data, os latifúndios, eles não produzem ou produzem muito pouco para esse mercado interno. E já funcionam numa lógica de ter os seus preços dolarizados. Então, com a alta do dólar, a gente viu aqui, apesar do Brasil bateu em 2021, por exemplo, bateu o recorde de exportação de carne de frango, e o peito de frango aqui dentro estava custando R$ 20, né? Então, isso é um absurdo. Então, colocar no debate público esse evento, olha, a gente precisa garantir que as pessoas tenham que comer, precisa garantir o abastecimento interno e uma alimentação de qualidade. Acho que a reforma agrária, hoje, ela não é um debate só do campo, ela precisa convencer a população urbana da necessidade de produzir alimentos e alimentos de qualidade, né? Porque o que oferta, inclusive, o agronegócio são cada vez mais uma produção de ultraprocessado. Então, acho que esse é um debate. O outro, né, e para isso a gente pode colocar a serviço, né, o desenvolvimento científico e tecnológico a partir do próprio Estado, que a gente tem essa grande produção agrícola, mas ela é muito dependente. A gente viu agora, né, com a guerra na Ucrânia, como aumentou o preço dos insumos, porque a gente importa fertilizantes, e muito disso por conta, né, muito dependente, mais de 80% dos fertilizantes são importados, e muito isso por conta de uma política, inclusive, neoliberal, né, que fechou as fábricas de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, por Candidato, exemplo. Deixa eu só colocar, claro. porque eu acho que tem um outro elemento da reforma agrária, mas que aí sim mobiliza o campo, né, que é a questão da democratização do acesso à terra, né, que isso é um drama histórico, eu acho que se conecta aí cidade e campo nesse aspecto, né? A terra, né, é um grande monopólio, difícil acessar, seja nas cidades, seja no campo. Então, debater essa democratização do acesso à terra também é fundamental. O espaço político não está dado, está fechado, porque quase ninguém mais debate questão agrária, debate reforma agrária hoje, aí reforma urbana. Então, é possível voltar isso para o debate. Aí a gente vai ganhando o espaço político, fortalece. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser fácil,
Agora, deixar de falar disso, porque não tem espaço hoje, é não ter espaço sempre. Acho que essa é uma das propostas, um dos compromissos, inclusive, de ter uma candidatura, né, da classe trabalhadora que apresente um programa político claro. Eu queria perguntar de educação, para a gente conseguir falar de vários temas diferentes aqui. Recentemente, o governo de São Paulo aprovou uma nova estruturação da carreira, né, para os professores. Queria saber se o senhor manteria esse projeto, se o senhor revisaria de alguma forma, enfim, mudaria. O que o senhor tem de projeto para essa área em relação a esse projeto especificamente? Revogaria a lei complementar que criou a nova, que é uma falsa nova carreira, né, do professor, abriria concurso público. Desde 2013 não tem concurso público para professor da rede estadual de ensino. Ampliaria investimento, né, inclusive infraestrutura, isso contribui muito também na própria criação de empregos. E aí não é só a questão da rede, né, básica de ensino, né, é fundamental também trabalhar sobre as universidades estaduais paulistas, sobre o ensino público. A gente tem um processo de sucateamento nesses 28 anos de PSDB. Né? Se a gente compara 1995, que foi quando Covas e Alckmin assumiram pela primeira vez, né, o PSDB, o Palácio dos Bandeirantes, com 2020, tinha mais professores nas universidades estaduais paulistas em 1995 do que em 2020. A gente teve um crescimento, né, que quase dobrou o número de alunos matriculados na graduação, a gente tem menos professores. Isso significa que tem uma precarização também do ensino e das condições de trabalho. Isso significa que aqueles alunos que entraram por cotas raciais, por cotas socioeconômicas, estão entrando em uma universidade precarizada. Então, é preciso mudar muito essa lógica do PSDB no estado de São Paulo, que foi gerir sobre uma linha de responsabilidade fiscal, promovendo uma grande austeridade fiscal e desmontando os serviços públicos. E aí não só a educação, mas também a saúde. Mas pode perguntar, Carolina.